E aí, apostador, show scout aqui hoje pro nosso Sextou com Bet, episódio número 4, tá chegando agora aqui no canal da Robotip. Não esqueça de te inscrever no canal e já deixa o sininho ativo para ser notificado sempre que os vídeos novos forem saindo por aqui, belezinha? Bom, se tu tá vendo esse vídeo por conta do nosso belo desempenho no vídeo anterior, quero te dizer que não vai ser sempre assim, então gestão de banca sempre, não sou nenhum vidente. Vamos aqui para nossas análises utilizando a plataforma Robotip, plataforma na qual, caso tu ainda não tenha conta, o link para tu se inscrever tá aqui na descrição, belezinha? Simbora então começar de Bundesliga 1, dessa vez vai ser um pouco diferente, como assim? Vou tentar ser um pouco mais dinâmico para que a gente possa conseguir analisar mais jogos durante o vídeo, lembrando que são as análises para o fim de semana, né, sábado e domingo. Começando então pela Bundesliga, separei 3 partidas aqui para a gente analisar na Bundesliga. Teremos o Leipzig recebendo a equipe do Augsburg. Os mandantes são os favoritos, né, com uma cotação de 1.42, o Augsburg underdog ou zebra 6.25, 70% a probabilidade de vitória do time da casa, que na tabela de classificação a gente tem aqui o Leipzig na 5ª colocação. Nas 4 partidas que fez, ele venceu 2 e empatou 2. A gente observa aqui que os jogos que ele fez dentro de casa pela Bundesliga, ele venceu uma partida por 1-0 e empatou a segunda contra o Union Berlin por 0-0. Já o time do Augsburg fora de casa fez somente uma partida até aqui e perdeu por 4-0 para a equipe do Heidenheim. Na classificação, o Augsburg é o 12º com 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Show de bola. Aqui nos mercados a gente tem as previsões do confronto, um jogo esperado para 0.5 HT, over 0.5 HT, 82% de probabilidade de acontecer, over 2,5, 58%. No detalhamento da partida a gente pode vir aqui filtrar somente jogos no campeonato do jogo. Como o campeonato, no caso aqui, está na 4ª rodada, eu vou filtrar os últimos 4 jogos aqui, ó, deixar os últimos 4 jogos selecionados. E aqui a gente pode vir para a galera dos cantos, uma expectativa acima de 11 cantos, tende a ser bem interessante. E gols, média de 2.88. Aqui eu vejo um favoritismo claro para o lado dos mandantes. Vou buscar essa vitória do Leipzig no live ali com uma cotação por volta de 1,80. O mercado de gols é bem interessante também, mas eu fico aqui com a vitória dos mandantes, vitória do Leipzig. Dando sequência aqui na Bundesliga, teremos a equipe do Wolfsburg recebendo a equipe do Stuttgart. Os mandantes têm a cotação de 3, os visitantes são os favoritos aqui com uma cotação de 2.15. Na tabela de classificação, realmente o Wolfsburg não começou muito bem essa temporada, né? Em 4 jogos perdeu 3 e venceu somente uma. Vitória essa que foi fora de casa contra a equipe do Kiel, recém-promovida, que vem tendo bastantes dificuldades nesse início de Bundesliga. Já a equipe do Stuttgart tem um começo bem interessante, apesar de ser o 7º colocado, né? São 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mas vem de um 5-1 aplicado sobre a equipe do Dortmund, uma vitória para lá de empolgante para os visitantes aqui nessa situação. Nos mercados temos aqui o over 1,5 com 83% de probabilidade de acontecer, o over 2,5 com 83% também, ou seja, espera-se bastante gols nessa partida. Detalhamento mesmo de esquema, os últimos 4 jogos, escanteios ok, nada que nos chame tanto a atenção assim. Nos gols, a expectativa é alta, mas bem alta mesmo, 4.63 a expectativa de gols. Aqui vou buscar o over 2,5, mais de 2.5 gols. Para quem curte muito, ambas marcam. Eu acho bem interessante também. Aqui nas previsões a gente tem a probabilidade de 75% desse ambas marcam sair. Então eu curto o ambas marcam ou o over 2,5, beleza? Tá faltando os placares, mas isso aqui eu sou horrível de placar, que deixa bem claro. Wolfsburg e Stuttgart, 3-1 para os visitantes, Leipzig e Augsburg, 3-1 para os mandantes. Vou assim nesses 2 jogos. E teremos também talvez a partida da rodada da Bundesliga é entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, né, o atual campeão da competição Leverkusen, visitando a equipe do Bayern de Munique, que tem um começo de temporada avassalador, uma cotação de 1.73, eu achei ok, 4.20 para o Leverkusen, será que está maior do que deveria estar? Não sabemos. Na classificação, líder e vice-líder. Leverkusen tem uma derrota já na competição, ele tem a derrota aqui para a equipe do Leipzig dentro de casa, né? Perdeu por 3-2, mas vem de um começo de temporada bem interessante, com bastante gols, tal qual foi na temporada passada, e o Bayern de Munique vem avassalador, né? Nos últimos 3 jogos foi 6-1, 9-2, 5-0, um time realmente destoando, sobrando nessa temporada lá na Alemanha. Os gols espera-se over 0.5 HT, 92%, alta probabilidade de gols, ambas marcam aqui até que tá baixo, né? 50%. No detalhamento a gente pode vir aqui mais uma vez, escanteios ok, expectativa de gols 5.13, uma expectativa de 5 gols para esse jogo. Claudio, essa expectativa quer dizer que vai ter esses gols mesmo? Óbvio que não, né? A plataforma não é evidente. São dados 100% estatísticos baseados nos últimos jogos. Então, uma boa expectativa de gols, estatisticamente falando para vocês. E são equipes também que têm um XG muito alto. O que significa isso? Que elas criam bastante oportunidade para marcar os seus gols, beleza? Ou seja,
espera-se realmente um confronto bem movimentado aqui. Curto muito o over 2,5 também, até curtiria pegar algo favorável à equipe do Bayern de Munique, mas pré-game nada, então deixo para vocês os gols também nessa partida, over 2,5, mais de 2,5 gols. Para quem curte fazer aquela fezinha, aquele bilhete, o over 1,5 tende a ser interessante também, mas deve estar um tanto quanto baixo, então fico com a linha do 2,5 aqui, muito pela expectativa e muito pelo que essas equipes estão entregando nessa temporada também, no sentido de produtividade, no sentido de gols. Agora um confronto aleatório, teremos o Genk recebendo a equipe do Mechelen na Bélgica, só para dar aquela diversificada, a gente não ficar tão padronizado assim em um tipo de liga. O Genk, que vem de uma fase avassaladora, recebe o Mechelen, que tem uma cotação de 5,25. O time é um time até que ok, mas o Genk tá sobrando nessa temporada lá na Bélgica, tá? São 19 pontos em 8 rodadas, ou seja, 19 pontos em 24 pontos possíveis, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os visitantes têm 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A gente observa aqui os últimos 5 jogos do Genk, né? 4-0, 2-0, 3-2, 1-0, 2-0. Sofreu gol em somente uma partida, que foi fora de casa. Enfim, um desempenho bem interessante por parte dos mandantes. Nas previsões, houve 0,5 HT 55%, ambas marcam sim somente 25%, nada que nos chame tanta atenção. No detalhamento aqui a gente consegue colocar os últimos 5 jogos, porque o campeonato já está um pouco mais na frente do que o campeonato alemão. Temos aqui nos escanteios ok, os gols, uma expectativa de 3 gols, mas aqui eu vou pro lado dos mandantes, curto muito a vitória do time da casa, esperar ali uma cotação melhor no live, né, por volta de 1,80 já me interessa muito mais. Quem quiser pegar pré-game, menos 0,75 pode ser bem interessante também. Claudio, não sei o que é menos 0,75. Tu pode aqui na descrição acessar o meu canal e tem um vídeo lá sobre o handicap asiático que vai te ajudar muito a entender sobre isso, belezinha? Bom, tá muito dinâmico o vídeo, tô falando rápido, mas é pra gente conseguir colocar o máximo de jogos possíveis aqui pra vocês. Então aqui vou de vitória dos mandantes, placar aqui 2-0 pros mandantes, 2-0 pro time do Genk. Obviamente que eu esqueci do placar do Bayern de Munique e Leverkusen, aqui eu vou de 4-2 para os donos da casa, 4-2 para o Bayern. No campeonato francês teremos o Mônaco recebendo a equipe do Montpellier. O Mônaco que vem numa situação tanto quanto legal, né? Depois de algumas temporadas ruins, tem um bom começo de temporada. Tem aqui 5 jogos, 4 vitórias e um empate, 13 pontos ganhos, né? Empatado em pontos com os líderes PSG e Olympique de Marseille. Já o Montpellier não vem nada bem na competição, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, só que são derrotas um tanto quanto acachapantes, né? Então 3-0 para o Rennes fora de casa, 6-0 para o PSG, perdeu em casa para o Nantes por 3-2. Na última rodada conseguiu vencer o Auxerre por 3-2, né? Que fez ele galgar algumas posições na tabela, mas o time realmente bem abaixo, enquanto o Mônaco, a gente filtrar aqui somente como caso, ó, venceu o Le Havre por 3-1, empatou com o Lens por 1-0 e venceu o Saint-Etienne por 1-0 também. Aqui, nas previsões, temos over 0.5 HT 92%, over 1,5 92%, ou seja, espera-se gols nessa partida. Lembrando sempre de ativar aqui, filtrar jogos somente no campeonato do jogo. Últimos 5 jogos nos cantos, 10.20 a expectativa média e nos gols 3.20 a expectativa esperada de pelo menos 3 gols nessa partida aqui. Aqui curto muito o Mônaco -1, donos da casa -1 no handicap asiático, é o que eu vou por aqui. Meu placar para essa partida é um 3-0 pro Mônaco. Lembrando que eu sou horrível de placar exato, que fique bem claro. Vamos então para a Premier League, nossa queridinha. Teremos uma boa partida logo às 8h30 da manhã. O Newcastle vai receber o City, cotação de 5.25 para os donos da casa. O City tem uma cotação de 1.60. O City que tem um bom começo de Premier League, né? São 4 vitórias e um empate. Vem de um empate por 2-2 contra a equipe do Arsenal. O Newcastle ocupa a 6ª colocação com 10 pontos ganhos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Aqui nos mercados a gente tem uma boa expectativa no sentido de gols HT, 0.5 HT, 82% de probabilidade, e o ambas marcam tá aqui com seus 55%. Eu achei que estaria até mais pelo que a gente vê, né? Pra gente ver como o nosso achômetro é bem diferente da realidade que são os números, né? Estatística, os números não mentem nunca. Aqui nos escanteios temos uma boa expectativa de cantos, 12.50, e nos gols uma expectativa de 3.10. O que me agrada muito aqui mesmo é trabalhar favorável aos visitantes. Vou tentar buscar essa vitória do Manchester City aqui numa condição de live, uma cotação por volta de 1,80, que não deve demorar tanto assim a bater, porque a gente já tem 1,60, 1,66 em algumas casas, então tende a ser bem razoável de tempo para a gente conseguir pegar isso. Se o City sair atrás, melhor ainda, um dupla chance ali tende a ser bem interessante, mas vou buscar essa vitória dos visitantes, vitória do City. O meu placar aqui é 2-0 para o Manchester City. Também pela Premier League teremos aqui o Wolverhampton recebendo a equipe do Liverpool. O Wolves que não passa por um bom momento, né? Tem a cotação aqui de 7.5 e o Liverpool favorito, uma cotação
de 1,36. Na classificação, o Liverpool é o vice-líder, a equipe tem 4 vitórias e 1 derrota, já o Wolverhampton é o lanterninha da competição. Aqui não tem muito o que esconder, tá? Os gols espera-se muito mais pro lado dos visitantes do que dos mandantes. A gente pode vir aqui também no detalhamento da partida e observar que nos escanteios, ok, 10,5, nos gols uma expectativa de 3, mas como falei, muito esperado por conta do desempenho dos visitantes. Aqui eu vou buscar o Liverpool -1, handicap asiático -1 para a equipe do Liverpool. Meu placar aqui é um 3-0 para os visitantes, 3-0 para o Liverpool. Mais um confronto aleatório que eu gosto bastante, o Servette vai receber a equipe do Lausanne pela Superliga da Suíça. Aqui temos o Servette favorito com uma cotação de 1,85, o Lausanne com uma cotação de 3,8, tá? Nas previsões do confronto a gente tem aqui over 0,5 HT 100%, não quer dizer que vai ter esse gol, mas quer dizer que é alta a possibilidade desse gol acontecer, tal qual o over 1,5, que é o que eu deixo para vocês, tá? Gols, não vou nem analisar a tabela aqui, são jogos bem movimentados, olha aqui o histórico recente de enfrentamento entre as equipes, realmente partidas bem movimentadas e um campeonato bastante over, não tão visado quanto os grandes europeus, mas é um campeonato até que bem visado. Vou de over 1,5 no live por volta de 1,80 para compor o seu bilhete também tende a ser bem interessante. Quem quiser fazer 100% pré, o over 2,5 é massa, mas o que eu deixo para vocês aqui é o over 1,5, mais de 1,5 gols. Quem curte ambas pode ser interessante também. O meu placar aqui é um 3-1 para os mandantes, 3-1 para a equipe do Servette. Pelo campeonato turco, teremos o Galatasaray recebendo a equipe do Kasimpasa, mais um campeonato um pouco aleatório, mas para vocês observarem, né, que por mais que o campeonato seja menos visado, temos todos os dados e estatísticas aqui na plataforma Robotip. O jogo acontecendo, existindo a liga, muito provavelmente você vai encontrar todas as informações da partida aqui na plataforma, como previsões, as tabelas, etc, as cotações, enfim, tem tudo aqui, todas as ligas real, tá? O Galatasaray é bem favorito, 78% de probabilidade de vencer, o Kasimpasa tem 13% de probabilidade de vitória. Na classificação, estamos falando de um time com 100% de aproveitamento contra o 11º colocado no campeonato. Aqui eu vou buscar o -1 dos mandantes, -1 do Galatasaray. Meu placar aqui é um 3-0 para os mandantes, 3-0 para o Galatasaray. Espera-se gols na partida, mas, mais uma vez, muito por conta dos mandantes, tá? Não por conta dos visitantes propriamente dito. Aqui a gente tem uma expectativa de 3,10 gols, mas a gente vê o que leva essa média para cima, né? São jogos do mandante, são jogos do Galatasaray. Por isso eu vou de Galatasaray -1 com placar chutômetro total. Não é para tu sair fazendo os placares que eu faço, pelo amor de Deus. E se for seguir o que eu tô falando, gestão sempre, não sou nenhum vidente, ok? 3-0 então para o Galatasaray aqui. Para fechar o sabadão, vamos de Brasileirão, 6h30, 18h30, teremos o Palmeiras recebendo a equipe do Galo. Palmeiras favorito com uma cotação de 1,5, Galo underdog zebra com uma cotação de 7, muito porque o Galo provavelmente vai poupar boa parte do seu time para a disputa da Copa do Brasil na próxima quarta, dia 2. O Palmeiras está com foco 100% no Brasileirão, né? Depois que foi eliminado da Libertadores da Copa do Brasil. O time vem de 5 vitórias seguidas, sendo que os últimos 2 jogos do Palmeiras dentro de casa foram goleadas, né? 5-0 no Cuiabá e 5-0 no Criciúma. Esse jogo não vai ser no Allianz Parque, tá? Vai ser no Brinco de Ouro da Princesa, se eu não me engano, beleza? Posso estar viajando, mas o Palmeiras vai mandar o jogo não em seu estádio por conta que vai ter shows lá e mesmo assim, na minha opinião, nessa situação não tira o favoritismo do Verdão, que tá mordido atrás do Botafogo. Show de bola? Na classificação, o Palmeiras tem 53 pontos, o Galo 36, o Brasileirão já tá um pouquinho de lado, podemos assim dizer, né? Embora não seja o correto deixar, mas o time está 100% focado nas Copas. Nos mercados, temos aqui over 0,5 HT 42%, mas enfim, aqui eu vou direto ao ponto, tá? A vitória do Palmeiras eu acho bem interessante, cotação de 1,50? Não. Talvez um handicap menos 0,75 ou esperar essa cotação bater 1,70, aí eu já curto demais. Meu placar aqui é um 2-3-0 pro Verdão, ou 2-3-1, beleza? Nada que vá fugir disso, pelo menos na minha opinião, num cenário pré-game, com as informações que a gente tem aqui e com as informações que a gente tem hoje. Então, vitória do Palmeiras é o que eu deixo para vocês. Também pelo Brasileirão, teremos o Botafogo recebendo a equipe do Grêmio, o Botafogo que conseguiu sua classificação para a semifinal da Libertadores, né? Diante da equipe do São Paulo no meio de semana, mas eu não vejo o Fogão poupando muita coisa aqui não, porque o time é o líder do campeonato, disputando o título, e recebe o Grêmio que tá bem inconstante na temporada, apesar de ter saído da zona no meio de semana, uma partida atrasada contra o Criciúma, decepcionou, jogou mal,
perdeu por 2-1 dentro de casa. Aqui curto muito a vitória do Fogão e é com ela que eu vou. Vitória do Botafogo, vitória dos mandantes, com uma cotação por volta de 1,70, já me agrada. Então, vou de vitória do Fogão, meu placar aqui é 2-1 pro Botafogo, 2-1 pro Fogão. Bem, eu vim aqui em ligas e times e coloquei a tabela do Brasileirão, tá? Eu fiz exatamente esse processo aqui, ó. Ligas e times, Brasileirão Série A, pra gente dar uma passada na rodada pros jogos de domingo e assim finalizar o nosso vídeo, tá? Maior foco nos jogos de sábado e alguns do Brasileirão aqui no domingo. Então teremos aqui pelo Brasileirão, já analisamos Palmeiras e Galo, Botafogo e Grêmio, Juventude e Bragantino. Eu acho o Juve favorito porque o Bragantino não vem jogando bem, mas eu sou incapaz de colocar algo pré nessa partida, então não vou analisar com vocês. Fortaleza e Cuiabá, aqui sim eu acho que vale a gente dar uma passada porque o Cuiabá não vem bem, não vem de um momento legal. Fortaleza, apesar de ter tropeçado em 3 rodadas consecutivas, né, teve partidas bem difíceis, venceu muito bem o Bahia por 4-1 na última rodada e retomou a confiança para seguir disputando ali no G4 do Brasileirão. É o favorito com uma cotação de 1,60, o Cuiabá 5,75. Na tabela de classificação como mandante, o Fortaleza é o melhor mandante do Brasileirão. Em 14 jogos são 11 vitórias e 3 empates, nenhuma derrota. Já o Cuiabá como visitante, em 12 oportunidades, venceu 3, empatou 3 e perdeu meia dúzia de partidas, tá? Cuiabá e Fortaleza, que foi um dos jogos estranhos do turno, podemos assim dizer, né, do primeiro turno. Fortaleza com uma atuação um tanto quanto questionável, perdeu por 5-0 para o Cuiabá, mas essa atuação aqui destoou do padrão Fortaleza da temporada, que agora briga pelo título, né? Por que não? O time tem 52 pontos, 4 pontos de distância, totalmente possível, mas sonha em ir para a Libertadores direto. O primeiro objetivo é ficar dentro do G4. Aqui, vou de vitória dos mandantes, vou de vitória do Leão, vitória do Fortaleza, belezinha? E deixo de placar aqui o 2-0 pro Lion, show de bola? Atlético Goianiense e Fluminense fazem um jogo bem nervoso na parte de baixa da tabela, Atlético Goianiense tentando respirar, né, tentando ter chances de sair dessa situação que tá ficando cada vez mais complicada, e o Flusão, vamos ver como vai reagir depois da eliminação da Libertadores. O time não jogou nada bem nos 2 jogos contra o Galo, acabou sendo eliminado. Vamos aqui para a segunda parte, teremos um clássico paulista, São Paulo e Corinthians, que se não me engano vai ser em Brasília. Salvo engano, esse jogo vai ser em Brasília. Cotações: 2,20 para o São Paulo, favorito, também eliminado na Libertadores no meio de semana. Corinthians 3,25, Corinthians que na tabela de classificação não vem muito bem, porém o time tem mostrado um poder de reação, conseguiu uma vitória importante que deu mais moral ainda sobre o Fortaleza na Copa Sul-Americana. E no histórico recente a gente tem aqui o Corinthians passando um aperto com o São Paulo, né? Nos últimos 4 jogos a equipe não venceu, perdeu 3, empatou 1. Última vitória do Corinthians foi em julho do ano passado. Olhando pelos jogos do meio de semana, o Corinthians vem esboçando uma boa reação, tá? Com as contratações que fez. Vamos ver se isso vai desempenhar assim. Mas uma metodologia minha que eu curto muito, em clássicos principalmente, é o dupla chance pro time de maior cotação. No caso aqui, o dupla chance pro Corinthians me agrada bastante. Corinthians ou empate é o que eu vou aqui. Eu vejo um empate forte aqui, tá? 1-1, 2-2, eu acho interessante. Ou o Timão conseguindo essa vitória por 2-1, eu também acho. Mas clássico, tudo pode acontecer, tudo que eu tô falando é achômetro. De acordo com a análise, a gente tem o São Paulo na teoria favorito, né? O quinto contra o 17º, mas pelo que a gente tem visto atualmente, essa diferença não é tão grande quanto a tabela de classificação nos mostra. Então, por isso, esse dupla chance do Timão me agrada e me agrada bastante. A gente pode vir aqui no detalhamento, né, pra galera que curte cantos, ver que não tá tão interessante assim no cenário pré-game. E gols 2,30, nada além disso. Os times até que criam uma boa quantidade de oportunidades de gols, principalmente os jogos do Corinthians, belezinha? Aqui então vou de dupla chance, meu placar aqui é um empate, 1-1, 2-2, caso o Corinthians vença, 2-1 pro Timão, mas deixo fechado aqui o 1-1 e meu palpite é o dupla chance pro Corinthians ou empate. Esse vídeo que na teoria não é um vídeo de palpites e sim um vídeo de análise, mas aqui eu vou dando os pitacos também pro fim de semana de vocês. Show de bola? Seguindo então, Bahia e Criciúma. O Bahia é favorito, mas nem tanto depois da atuação que teve na semana passada. O Criciúma conseguiu uma boa vitória no jogo atrasado contra o Grêmio e um respiro, né? Foi a 32 pontos, abriu aqui 4 pontos da zona do rebaixamento. Internacional e Vitória. Vejo um favoritismo pro Colorado, mas não me arrisco a fazer nada no sentido de pré-game, por isso vou pular. O mesmo para Cruzeiro e Vasco, tá? Eu vejo o Cruzeiro um pouco à frente do Vasco, mas também não vou fazer nada porque o Vasco melhorou e vem melhorando bastante, né? O Coutinho vem começando a entrosar ali na equipe, etc. Então vou ficar de fora também. Flamengo e Atlético Paranaense é o nosso jogo derradeiro, né? Nossa última
bolachinha do pacote desse vídeo. Flamengo com uma cotação de 1,65. O momento do Flamengo não é nada bom. Nos últimos 6 jogos venceu somente um. Mas o momento do Furacão, vou te falar, é pior do que o do Flamengo. O time vem de uma eliminação na Copa Sul-Americana por 4-1 para a equipe do Racing, depois de vencer a ida por 1-0. Realmente bem decepcionante esse desempenho do Furacão. O Flamengo precisa dar resposta ao seu torcedor e o time precisa dar resposta ao Tite também. O Tite precisa dar resposta ao time, etc. Realmente vem numa fase bem complicada o Flamengo. Não tá jogando nem metade do que poderia entregar com o elenco que tem, apesar de todas as lesões, desfalques e afins. O time do Flamengo tá bem aquém taticamente falando. No papel é um dos melhores, se não o melhor elenco do futebol brasileiro. 45 pontos tem o Flamengo, o Furacão tem 31 e começa a namorar com uma região tanto quanto perigosa por aqui. Aqui vou buscar a vitória do Flamengo, tá? São duas equipes em fases ruins. O Flamengo tem um mando de campo a seu favor e tem que dar essa resposta ao seu torcedor depois da eliminação nesse meio de semana na Libertadores para o Peñarol. Então curto muito a vitória do Flamengo aqui. No detalhamento a gente vem aqui filtrar somente jogos no campeonato. Escanteios 11,30, uma expectativa até que interessante de cantos, e gols 2,80, uma expectativa ok ali na média de gols, mas curto muito essa vitória do Flamengo. O meu placar aqui é 2-0 para o Flamengo diante do Atlético Paranaense. Show de bola? Bom, é isso, esse foi o nosso Sextou com Bet episódio 04, aos poucos a gente vai ajustando, vai melhorando o que tem que melhorar, vai descontinuando o que tem que descontinuar. Tentei falar um pouco mais rápido aqui pra gente conseguir trazer um número maior de jogos, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de te inscrever no canal se ainda não é inscrito. Tamo junto demais, até a próxima, grande abraço, valeu, falou e fui.